Olá, pessoal. Boa noite, meus fantasminhas. Tudo ok com vocês? Esse é um novo canal que eu venho trazendo para vocês. Relatos que acontecem com as pessoas e eu vou vir trazer aqui para vocês. Para isso, vocês vão entrar no meu e-mail e vão deixar a historinha, a história de vocês lá para mim. Está passando aqui para todo mundo. São histórias meias bizarras, histórias que será que é verdade? Será que não é? Ah, isso quem vai nos falar é vocês. Vocês do outro lado que vai deixar nos comentários a opinião de vocês. Vamos seguir contando uma historinha rapidinha. Aqui é um canal aberto somente para conversarmos sobre esses tipos de assunto. E vou deixar para vocês no ar. Vocês acreditam no sobrenatural? Vamos para um comecinho de uma nova historinha? Vem comigo. Vocês acreditam no sobrenatural? A historinha de hoje, nós vamos começar contando a história de Lia, uma menina de 14 anos, 15 anos, que passava por alguns problemas pessoais na casa dela. É assim, era uma menina que tinha os pais separados, porém ela morava com a mãe e o padrasto, e mais 3 irmãos. Ela frequentava a escola normalmente, como todas as meninas da idade dela. E um belo dia, dentro da sala de aula, do nada ela começou a sentir um calor, começou a passar mal, começou a sentir assim umas coisas meio estranhas. E de repente ela desmaiou. Todos correram para lá e para cá, foi aquela correria dentro da sala de aula, até que pegaram ela, levaram na diretoria da escola, e a diretora da escola pegou ela e levou para casa. Chegando em casa, ela simplesmente comentou com a mãe dela que ela estava na sala, na mesa, na carteira, escrevendo a lição normalmente, e de repente ela começou a sentir um calor muito estranho, muito esquisito, e não soube explicar direito o que aconteceu. De repente, do nada, ela desmaiou. A mãe dela, porém, falando que no outro dia ela não iria para a escola porque iria levar ela no médico para fazer os procedimentos para ver se estava vendo alguma coisa. E isso passou a noite normal. Chegou a hora de dormir, todo mundo foi dormir, porém ela tinha a irmãzinha dela, que era pequenininha, bebezinha, dormia com o pai, supostamente padrasto, e com a mãe. Como só tinha 2 quartos, ela dormia na sala, porque tinham 2 irmãos mais velhos que ela. Então, os 2 irmãos ficaram no quarto, no outro quarto. E ela passou a dormir na sala. Como ela passava a noite escrevendo, fazendo lição, escutava as músicas que ela gostava de escutar, muitas músicas no período da noite, gravar, né? Isso há muitos anos atrás. Então ela deu preferência a ela mesma ficar na sala. E nisso foi passando os dias normalmente, no decorrer do natural, do normal de uma família. Um belo dia, ela foi para a escola naturalmente, chegou da escola e já estavam todos dormindo, já estavam todos deitados. Ela simplesmente chegou, entrou, ligou o sonzinho dela que ela gostava e resolveu ir na cozinha procurar algo para comer. Porque já era na faixa etária, mais ou menos, de uma meia-noite, por aí. Ela estudava um pouco longe, até chegar em casa, chegaria mais ou menos nessa faixa etária, assim, de horário. E colocou uma panelinha, colocou
que ela não queria comer a comida que a mamãe dela tinha feito, deixado em cima do fogão para ela simplesmente chegar e esquentar nessa época não tinha micro-ondas, e simplesmente ela pegou uma panelinha com água, um caldeirãozinho e colocou umas batatinhas dentro para cozinhar, para comer com arroz. E colocou para cozinhar, deixou na cozinha com a luz acesa e foi para a sala. E sentou lá no sofazinho que ela dormia. E nessa época, era uma época que é a fase da adolescência, que começa a descobrir, né, certos tipos de coisas, quando começa a se estudar no período da noite, que tem outros tipos de amizade. E do nada ela aprendeu, foi na época que ela começou e aprendeu a fumar. E ela fumava escondido. Porém, a mãe dela também fumava e um dos irmãos dela fumava. E ela tinha mania de, às vezes, pegar cigarro escondido e o irmão dela desconfiou até o dia que ele catou ela fumando e falou que ia contar para a mãe dela. E contou. E a mãe dela simplesmente chegou e falou que o dia que catasse ela com cigarro, que ia fazer ela comer um cigarro. E que todo dia que ela chegasse da escola, que ela iria cheirar a boca dela para ver se ela estava com cheiro de cigarro. Mas essa fase de adolescente é terrível. Ela vinha da escola vinha a pé, ela vinha, diz ela, andando, com um cigarrinho no dedo, chegava no portão, pá, ela jogava o cigarro fora. Porém, mamãe nunca cheirou a boca dessa menina. E a Lia nos contando que nessa hora que ela deitou no sofá, devido o padrasto dela, a mãe dela e os irmãos estarem dormindo, e já era um horário bem tarde, ela pegou o cigarro, deitou no sofá e foi fumar um cigarrinho escutando a música. E que de repente, ela, deitada na posição que o sofá estava, e ela olhando sentido para o teto, para cima, ela falou que dava para ver o reflexo da cozinha, da luz da cozinha. E que essa luz da cozinha começou a piscar. E ela foi achando aquilo meio estranho, e aquilo foi começando a dar uma sensação meio que de medo. E para os padrasto dela e a mãe dela não pegar ela com cigarro, porque às vezes o padrasto dela levantava para beber água, ela terminou de fumar, catou o cinzeirinho e colocou por debaixo do sofá, para que ninguém visse. Isso era um costume dela de fazer no decorrer da noite que ela passava acordada, gravando e escutando músicas. Ela fumava e jogava o cinzeiro debaixo do sofá. E ela nos relata que ela simplesmente estava ali deitada, dando o tempinho que seria o tempo para poder cozinhar a batata dela, para ela poder comer. Mas de olho naquela luz que estava piscando, e que nisso ela ficou com muito medo. E o que ela fez? Ela falou que ela simplesmente virou de lado, sentido o rosto para as costas do sofá, onde a gente apoia as costas do sofá. E que ali ela ficou encolhidinha. E pensando só que ela tinha que levantar para ir olhar a panela que ela tinha colocado no fogo. E que de repente ela cochilou. Foi um cochilo, pá, do nada, misterioso, que ela estava acordada. Mas de repente ela estava cochilando. Deu aquele apagão, cochilou. E que de repente ela nos relata que ela começou a sentir como se ela estivesse levando uma surra. Ela não conseguia virar ao contrário porque ela estava com medo, mas ela sentia como se tivessem batendo de cinta algo que ardia muito, sentido nas costas dela. E aquilo ardia e ela tentava chamar a mãe dela e não conseguia.
que ela tentava chamar o padrasto dela, o seu Paulo, e não conseguia. Os nomes, tá, pessoal, são nomes fictícios. Eu não estou falando exatamente o nome da pessoa que me relatou a história. O nome da mãe da Lia, que nos contou a história, é Inês, fictício. E que ela tentava gritar mãe, pai, e não conseguia porque a voz dela, a boca dela não abria. E ela sentindo só aquele negócio batendo nela. E que na hora do desespero, sem saber o que fazer, ela lembrou de Deus e começou a rezar. E que ela começou a rezar pedindo a Deus que aquilo parasse, porque ela não sabia o que estava acontecendo, porque ela não conseguia chamar o pai, padrasto, que obviamente ela chamava de pai. Ela não conseguia chamar a mãe. E ela não conseguia se virar para ver quem era que estava batendo nela. E que ela começou a rezar, pedindo a Deus a rezar, e que nisso ela apagou do nada. E escutou, de repente, um barulho de porta batendo. Pá! E ela conseguiu automaticamente, que na hora que ela abriu o olho, ela virou. Quando ela virou, a porta do quarto da mãe dela estava fechada. Sendo que, desde a hora que ela chegou da escola, a porta do quarto estava aberta, porque a porta dormia aberta. A dona Inês nunca que fechava a porta do quarto. Sempre deixava a porta do quarto para ficar atenta a hora que ela chegasse, que a Lia chegasse da escola. E ela parou e ficou olhando para a porta do quarto. Nisso ela levantou, meio assustada, com o corpo meio que ardendo, a região das costas, da lombar, diz ela, ardendo. E abriu a porta do quarto e olhou e estava a mãe dela, o padrasto dela, dormindo. Ela achou estranho e lembrou do que ela tinha colocado no fogo e saiu correndo para a cozinha. Quando ela chegou na cozinha, a luz estava apagada. Pessoal, é complicado, é difícil essas histórias. A luz estava apagada e o fogo ainda estava aceso. Quando ela chegou correndo para apagar o fogo, que ela olhou, a panelinha, o caldeirão que ela falou que colocou no fogo, torrou tudo. Torrou a batata, a água secou, estragou a panelinha, no caso da dona Inês. Ela simplesmente foi no quarto dos irmãos, chegou lá, abriu a porta. Estavam dormindo. Ela ficou com muito medo. Ela falou que ficou muito assustada. Porém, ela olhou no corpo, não viu marca, não viu nada. Mas correu para a sala, deitou no sofá, se encolheu, se embrulhou, deitou e foi dormir, muito assustada. No outro dia, no café da manhã, todo mundo na mesa, a Lia foi perguntar pro padrasto dela, foi perguntar para a mãe quem que tinha levantado de madrugada. E os dois falaram não, ninguém levantou. E ela assustada. Pai, o senhor não levantou para beber água, conforme o senhor é acostumado a fazer? Não, filha. Dormi direto, eu estava muito cansado. A dona Inês geralmente não levantava de madrugada. Os irmãos dela muito menos. E enfim, a dona Inês foi perguntar para a Lia o porquê que ela estava assustada, o que tinha acontecido. E ela relatou para a mãe o que tinha acontecido no decorrer da noite passada. Porém, diz ela que não falou da panela. Detalhe, porque ela ficou com medo de apanhar, de verdade mesmo, devido à panelinha da dona Inês. Ela pegou a panelinha, diz ela, que foi lá e colocou debaixo do tanque, lá fora, no quintal. E a mãe dela, meio que assustada, falou, deixa eu olhar o teu corpo, levanta. E que ela levantou e começou
levantando a blusa da Lia, olhando para ver se via alguma marca dessa suposta surra que ela levou na noite anterior. Mas não tinha nada. Tinha nada marcado no corpo da menina. Simplesmente a menina tomou o café dela e foi para o banheiro para tomar um banho. Porque no final de semana, relata a Lia, que ela jogava vôlei na quadra da escola. Então ela tomou café, houve esse assunto na mesa e ela foi tomar o banho dela para trocar de roupa, obviamente, para poder ir para a escola jogar o vôlei dela. Só que ela falou que quando ela tirou a roupa, que ela foi para entrar dentro da água, ela gritou. Porque ela falou que aonde ela sentiu que bateram nela, aquilo ardeu debaixo da água. E ela gritou à mãe dela. A mãe dela, correndo, abriu a porta do banheiro. O que foi, filha? Mãe, meu corpo está ardendo. Mas ardendo do quê? Meu corpo está ardendo da surra que eu levei ontem. Foi a senhora que me bateu. Não, eu não bati em você, eu não levantei de noite. Então foi meu pai. Não foi seu pai. Ninguém levantou. Foi um sonho. Isso, foi um sonho. E ela batendo o pé, falando que não tinha sido um sonho. Porém, o padrasto dela é meio que de família de índio, misturado com outra, com alagoano, um negócio meio parecido assim. E ele, quando pequeno, ele falava que escutava muitas histórias dos avós, do pai e da mãe dele. E ele chegou para Dona Inês e falou assim: pega um espelho e reflete perante o corpo dela. E que a Dona Inês, você tá louco? Não tem lógica o que você tá falando. Aí ele pega o espelho e reflete assim no corpo dela e olha para o espelho, não para o corpo dela. E a Dona Inês, sem entender o que ele estava dizendo, foi fazer o que ele falou. Foi até o quarto, pegou um espelho, entrou dentro do banheiro, com a Lia despida e chorando muito, porque ela falou que ardeu muito quando caiu a água no corpo. E que conforme ela colocou o espelho e olhou o corpo da menina, da Lia, estava todo marcado. Como se ela tivesse levado uma surra de cinta, de couro, ou de vareta, ou de varinha, mas que o corpo dela, a região das costas, estava todo marcado. E a Dona Inês, sem saber o que estava acontecendo, começou a chorar, sem entender o que estava acontecendo. E essa é a história de hoje. Meus fantasminhas. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Quem bateu nela? Será que foi um sobrenatural? Será que alguém fez supostamente alguma coisa para ela? Ela era uma adolescente de 14, 15 anos. Não foi o padrasto, não foi a mãe, não foi os irmãos. Era algo que no corpo não daria para ver. Não daria nem para levar ao médico, porque ia falar o quê para o médico? Como iria explicar uma situação dessa? Que só dava para ver no reflexo do espelho. E aí, meus fantasminhas, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Deixe nos comentários. Mandem as suas historietas para aqui. Manda as suas histórias para eu contar. Quem acredita no sobrenatural? Você? Eu? Nós? Será que existe?